Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a gramática, tá? Vamos trabalhar as classes gramaticais. Veja, nós já trabalhamos esse conteúdo. A gente vai revisar, tá bom? Então, as classes gramaticais na língua portuguesa são 10. Então, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, a preposição, o verbo, o advérbio, a conjunção e interjeição. Então, essas 10 classes é chamada classes gramaticais ou classe morfológica. Então, aqui a fonte, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Pascoal Segala. Então, na língua portuguesa, há 10 classes de palavras, ou classes gramaticais. A gente pode pedir assim também a classe morfológica, porque é a morfologia que estuda a palavra, tá? Então, o substantivo é o nome, não é? É um nome. Nome de ser, nome de objeto, nome de acidente geográfico, nome de loja. Então, é um nome, é o que nomeia os seres, as coisas, as pessoas. O artigo, ele determina o substantivo. Então, os artigos, eles se dividem em artigos definidos ou indefinidos. Os definidos já fala, não é assim, definido, é o a. Então, o homem, a mulher. E indefinido, ele generaliza, indetermina. Uma mulher, um homem. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Veja que tudo está ligado ao substantivo. O artigo determina o substantivo. O adjetivo dá característica ao substantivo, não é? Além do adjetivo, tem a locução adjetiva. O adjetivo é uma palavra, por exemplo, nesse exemplo, amor de mãe. Amor é o substantivo. De mãe é uma locução. Por que uma locução? São duas palavras, o de e mãe. É uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva é mais de uma palavra, que também se refere ao substantivo. E o adjetivo é uma palavra, por exemplo, amor materno. Materno se refere ao substantivo amor. Então, o adjetivo dá uma característica ou uma qualidade ao substantivo. A locução adjetiva tem o mesmo valor do adjetivo, só que são duas ou mais palavras. O numeral indica quantidade, né? Indica também uma ordem, indica ideia de multiplicação ou de fração. Então, são 4 tipos de numeral. Numeral cardinal, que indica realmente quantidade. 2, 1000, 3000, quantidade, é o cardinal. O ordinal indica ordem, uma sequência. Primeiro, segundo, vigésimo. O multiplicativo dá a ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. E o fracionário, ideia de divisão, fração mesmo, né? Um meio, um terço. Então, hoje, vamos trabalhar o substantivo, o artigo, o adjetivo e o numeral.
O pronome, vamos trabalhar depois, tá? Hoje, somente essas 4 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Não, e numeral só. O pronome vem depois. Então, veja. A morfologia ocupa-se das classes gramaticais. Então, numa questão, podemos pedir assim, dê a classe de palavra, a classe gramatical ou a classe morfológica, tá bom? Então, hoje estudaremos somente as 4, como eu já falei, o substantivo, o artigo, o adjetivo e o numeral. O pronome entra também para as nossas avaliações, tá? Mas vamos revisar depois. Primeiro, essas 4 classes aqui. Então, substantivo. Substantivos são palavras que designam os seres. Então, o substantivo, ele é nome, é a palavra que nomeia os seres, as coisas, os objetos, os animais. O substantivo é um nome, tá? Então, veja, aquele homem comprou um livro e ganhou uma flor. A palavra homem é substantivo, nomeia um ser, não é? E observe que sempre o substantivo está acompanhado aqui do determinante, aquele homem. Ou então, um homem, o homem, tá? Este homem. Então, tem sempre o determinante aqui. Outra palavrinha também é o adjetivo. Então, aquele homem é educado, alto, bonito, inteligente. O adjetivo e o artigo ou pronome sempre ligando aqui o substantivo a esses outros termos, tá? O numeral também pode vir acompanhando aqui, ó, 2 homens, certo? Então, o substantivo é um nome, nome de coisas, de objeto, de ser. Se você, no contexto, tiver dúvida quanto se a palavra é substantivo ou não, uma boa maneira também é você tentar fazer um plural, aqueles homens, né? Também tenta o grau também, o grau do substantivo, aumentativo e diminutivo, homenzinho, homenzarrão, tá bom? Então, sempre vamos pedir assim a palavra num contexto, numa frase, num texto, num trecho, tá bom? A palavra aqui, ó, comprou um livro. Veja que está o determinante aqui, ó, um livro. A palavra livro nomeia coisas, objetos, tá bom? Então, sempre a gente vai pedir a palavra e pedir para você explicar por que é um substantivo. Aí você diz que é um substantivo porque nomeia, ou dá nome, ou designam os seres, certo? Outro aqui, ó, uma flor. Flor aqui é substantivo. Olha o determinante aqui, ó, o artigo definido. Uma flor, umas flores. Aí, florzinha, não é? Então, veja, é fácil identificar o substantivo. Lembra daquele desafio que eu passei para vocês? Para quem consegue escrever, a pergunta era a seguinte: quem consegue escrever em 2 minutos o maior número possível de substantivo? Então, em 2 minutos, você olha ao redor assim onde você está e você escreve todos os substantivos que você olhar. Então, nesse momento agora, é computador, celular, óculos, quadro, caderno,
caneta, régua, agenda, tudo que está ao meu redor. Então, é um nome, sendo nome é substantivo, tá bom? Na próxima aula, vamos trabalhar a classificação dos substantivos. Aquela parte que fala em substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, tá certo? Hoje, você só precisa identificar o substantivo no contexto. E olha que substantivo é bem importante, porque aqui, ó, numa frase curta, não é? Aí tem 3 substantivos. Então, o substantivo é uma palavra bem importante na frase, tá? O substantivo e o verbo são bem importantes, assim, você encontra bastante, tá? Então, o substantivo é um nome de ser, de coisa, de objeto, e tem também nome das ações, né, que eu não estou colocando, das ações, dos sentimentos, tá certo? Por exemplo, a tristeza, né, é o nome de um sentimento, a saudade, a felicidade, tá certo? Agora, o artigo. O artigo é uma palavra que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado, tá? Então, veja, o sentido do artigo é determinado ou indeterminado. O artigo, ele se classifica em artigo definido ou indefinido, não é? Os definidos, o, a, os, as, definido, indefinido, uma, uns, umas. Agora, o sentido deles é um sentido determinado, no caso de o, a, e indeterminado no caso de uma. Então, veja, certa vez, passando por uma praça, encontrei o menino chorando. Então, veja, quando eu digo aqui uma praça, é a primeira vez que eu estou falando da praça. Então, essa uma tem o sentido que? Indeterminado, indefinido, generalizado. É uma praça qualquer, eu não conheço, é uma praça. Se eu continuar o texto aqui, e eu falar assim, certa vez, passando por uma praça, encontrei o menino chorando. A praça estava deserta. Por que eu citei a praça? Porque eu já citei, já falei dela aqui, como aqui eu já citei, agora ela já não é mais indeterminada, ela é determinada. A praça estava deserta. Por que a praça? Porque eu sei de que praça eu estou falando, dessa uma aqui que eu já falei, tá bom? Então, quando você fala a primeira vez, é indeterminado, é uma. Mas quando você já conhece, vai citar de novo, você diz a praça, tá bom? Então, veja, uma é classificado como artigo indefinido, generalizado. Aí vamos aqui, encontrei o menino chorando. Quando eu digo o menino, eu já sei de que menino eu estou falando. Então, em determinado contexto, aí atrás ou coisa assim, eu já sei, eu já conheço, porque eu falei o menino, tá? Então, ele é determinado, ele é específico, tá? Ele é definido. E uma é indeterminado, é generalizado, é indefinido, tá bom? Aqui tem que abrir a aspa aqui que eu esqueci, tá bom? Certa vez, passando por uma praça, encontrei o menino chorando. Então, uma é artigo indefinido, né? É uma praça qualquer. Esse uma aqui, em outros contextos, pode
pode ser também um numeral, mas aí o contexto é diferente. Uma sendo numeral, ela indica realmente quantidade. Uma maneira de reconhecer é estar assim acompanhado com outros numerais. Por exemplo, 1, 2, 3, já. Então, veja, como tem 2, 3, esse uma indica quantidade, tá bom? Então, é bom observar o sentido da frase. Se indicar quantidade, o uma é numeral. Mas se indicar algo indefinido, indeterminado, aí não tenha dúvida que é artigo, tá bom? Esse caso aqui é um e uma, tá? Então, do artigo, e observe também, ó, sempre acompanhando o substantivo, o menino, uma praça, sempre acompanha o substantivo. Porque lá na classificação dos pronomes, quando nós estudamos os pronomes pessoais, também aparece o o lá e o a como pronome. Por exemplo, o menino, encontrei-o chorando. Esse o substitui menino. Quando ele substitui, ele é um pronome. Quando acompanha aqui o substantivo, o menino, ele é artigo. Aqui vamos fazer um plural, os meninos, o menininho. Então, tudo isso são maneiras de você identificar no contexto se a palavra é substantivo e se é artigo. Se eu digo encontrei-o, substitui menino por o, então aí já é pronome. Adjetivo. Então, os adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres, tá? Então, veja, na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Tem 2 adjetivos, né? O grande aqui está caracterizando ovo, não é, que é o substantivo. E azul aqui está caracterizando louça, louça é o substantivo. Um aqui é artigo, porque é um ovo qualquer, não é? Um grande ovo, né? Então, só é numeral quando indica realmente quantidade, tá bom? O adjetivo, ele caracteriza, ele dá qualidade, tá? Ao substantivo. Então, você não pode apenas saber se uma palavra é artigo, é substantivo ou é adjetivo. Você tem que explicar. Lembra naquela resposta completa que nós trabalhamos? Então, as classes gramaticais vai se perguntar se é substantivo e por quê. Se é adjetivo e por quê. Então, você vai explicar. É substantivo porque é o nome de objeto, de coisa, de ser. E é adjetivo porque caracteriza o substantivo. E é artigo porque acompanha o substantivo, tá bom? Então tem que explicar. Por isso que você tem que saber a diferença direitinho. Além de identificar no contexto, você tem que saber explicar. Agora, o numeral. Numeral é a palavra que exprime ideia, não é? De número, de ordem numérica, de múltiplo ou de fração, tá bom? Comprei 5 livros. Aqui 5 indica quantidade, né? Então aqui é numeral, né? Se eu disser assim, comprei o primeiro livro, é numeral.
mas aí já indica uma ordem numérica, uma sequência, né? Se eu disser assim, já li um terço do livro, então um terço indica fração, tá? Então, os numerais exprimem essa ideia de número, quantidade, de ordem numérica, de múltiplo ou de fração. Então, você identifica a palavra, é numeral? Qual é a ideia que ela expressa? Aí você vai explicar naquela resposta completa. O aluno que escreve uma resposta completa, pegando um pouquinho da pergunta, colocando a resposta num contexto, numa produção individual do aluno, então ganha um ponto a mais, né? Um score a mais. Então, em português, não basta apenas saber a gramática, mas você tem que escrever, saber escrever, pensar na resposta que você vai dar. Atenção! A mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe gramatical, ou seja, uma palavra isoladamente, você não pode dizer se é adjetivo, se é substantivo, não pode, porque isolado não dá para avaliar, ela tem que estar num contexto. Aqui, ó, o céu é azul. Geralmente, azul é adjetivo, não é? Então, é uma característica aqui para céu, aqui está dando uma qualidade, uma característica. Então, é adjetivo. Mas essa mesma palavra aqui, azul, olha o que aconteceu com ela aqui. Ó. O azul triste de seus olhos fascina-me. O azul. Foi o que aconteceu. O adjetivo aqui foi transformado em substantivo pelo artigo. Tá certo? Então, como é que você vai justificar essa palavra azul aí? Se eu perguntar qual a classe gramatical, você pode dizer assim: azul é substantivo porque o artigo transformou a palavra em substantivo. Ou você pode dizer também: é um adjetivo transformado em substantivo através do artigo ou. Então, esse artigo, o a, ele transforma qualquer palavra em substantivo. O azul, o triste, o vender, tá? O comprar. Então, qualquer palavra, ó, comprar é verbo, vender é verbo, mas aí foi transformado em substantivo. O vender, o comprar, não é? Qualquer palavra pode ser transformada em substantivo pelo artigo. Então, nesse caso, você vai ter que explicar. A palavra destacada é substantivo. Aí você tem que explicar porque o artigo o transformou o adjetivo em substantivo, virou o nome, não é? O azul, tá? Aqui, triste já é adjetivo que está se referindo à palavra substantivada pelo artigo aqui, tá certo? Então, veja, trabalhamos as 4 classes gramaticais, não é? O artigo, o substantivo, o adjetivo e o numeral. Veja que todas as classes, elas estão ligadas ao substantivo. Aqui, ó, interligado, porque o substantivo está aqui, ó, no meio. Aí, o, liga aqui, céu. Azul, céu azul. Então, esses aqui determinam o substantivo. Pode ser também o numeral, tá? O numeral também transforma, quer dizer, acompanha o substantivo e é determinante do substantivo, tá bom? Então, aqui, para você exercitar, é bom você pegar um texto do seu livro ou qualquer texto
E aí você vai marcando as palavras que você acha que é substantivo dentro de um contexto, tá bom? E outra coisa, o substantivo é bem importante, tá bom? Na frase, o substantivo e o verbo, não é? Aqui nessa frase, ó, o azul triste de seus olhos fascina-me. Olhos aqui, substantivo, tá vendo? Azul aqui, substantivo, entendeu? Foi transformado pelo artigo, então o substantivo é bem importante. Vamos voltar um pouquinho só no numeral. Então, o numeral, os tipos de numeral. Numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Mas se você tiver que justificar, você tem que observar no contexto o numeral e dizer se ele está indicando uma ideia de quantidade, não é? Número, uma ideia de ordem ou de sequência, uma ideia de multiplicação ou uma ideia de fração, tá bom? Vamos voltar. O adjetivo. O adjetivo, ele sempre caracteriza o substantivo, tá bom? Grande, ovo. E aqui, azul, louça, azul. Então, sempre se refere ao substantivo. Se você identificar o adjetivo e pedir para explicar, você diz porque ele caracteriza, porque ele dá qualidade ao substantivo. Essa é a justificativa, tá? Sempre com aquela produção da resposta completa. Você tem que colocar sua explicação, mas de uma forma organizada, tá bom? Por exemplo, se eu pergunto assim, qual o seu nome? Aí a pessoa responde, João, vamos dizer. Só João, do ponto de vista do conteúdo, ganha um ponto. Mas para ele ganhar a resposta completa seria, o meu nome é João, ou eu me chamo João. A resposta completa é independente, é uma produção do aluno. Você tem que sempre justificar toda essa gramática com o conteúdo, mas escrevendo bem a sua explicação, como você entendeu e a ideia que está pedindo na questão. Se pedir para explicar, você não pode colocar só a resposta direta. Acerta o ponto da resposta direta, mas perde o ponto que é a sua produção, não é? O seu texto, a sua redação da resposta. Tudo bem? Aí o artigo é artigo definido e indefinido. O artigo, ele acompanha o substantivo, ele determina o substantivo, ou ele acompanha o substantivo indeterminando ou indefinindo, tá bom? O substantivo, uma praça qualquer, indefinida, indeterminada, generalizada. Tudo bem? E o substantivo é um nome. Então, por hoje, é só, tá bom? Substantivo, trabalhamos, adjetivo, locução adjetiva, artigo e numeral, certo? Então, até a próxima e boa tarde.